Bem, rapidamente, mostrar o Zotero, que é o segundo software usado para auxiliar o processo de estudo e leitura dos livros em geral. Essa é a minha biblioteca de Zotero, que eu comecei ela junto com o curso de mestrado. A maior parte dos livros, dos artigos de jornal, artigos de revista, sessão de livro, até mesmo alguns filmes e programas de televisão, dos quais eu me refiro nos trabalhos do mestrado, constam nesse software. O que eu quis dizer no trabalho com busca em tempo real é a busca que eu faço nesse campo. Essa busca, ela busca qualquer hiper tag do Zotero, né? E ela vai se dando à medida que a gente digita uma palavra. Então, se eu vou digitar a pattern, ele já foi direto mesmo, sem concluir a digitação, para o pattern language e os outros itens que incluem essas letras, essas palavras. Então, essa é as notas bibliográficas do Pattern Language, a localização do livro na minha biblioteca pessoal, os autores, o nome do livro, o tipo de item, né? E aqui ficam as anotações. Eu fiz uma anotação para cada pattern na medida que eu fui lendo o livro, né? Então, cada uma dessas patterns foram as patterns as quais eu fiz algumas anotações. O fato de fazer essas anotações em meio digital facilita bastante a busca dessas anotações. Eventualmente, caso eu esqueça o próprio nome do livro, eu provavelmente lembraria alguma palavra da anotação e ele busca dentro dessas palavras. E já fica em meio digital, então, portanto, eu posso pegar essas anotações e transferir para algum trabalho, para algum e-mail. Além disso, toda essa biblioteca fica armazenada localmente no meu computador, e também tem um backup com um servidor. Então eu posso acessar ela de qualquer lugar do mundo, de qualquer terminal de acesso à internet. Uma outra coisa interessante nesse sistema é o sistema de relacionamento. Por exemplo, assim, aqui eu tenho teoria da forma urbana, trabalho final, essa é a bibliografia do trabalho final, aqui o Pattern Language, e eu tenho, por exemplo, a pattern comunidade de 7.000 pessoas. Essa pattern, ela está relacionada com um outro livro, né? Que é com um capítulo de um outro livro, que é esse capítulo de General Planning and Neighborhood, deste outro livro, que é o Time Saver, Standards for Housing and Residential Development. E nele eu tenho um capítulo que descreve algo muito parecido com a pattern do Alexander, por isso eu relacionei um com o outro. Então, esse é o Zotero. Sim, outra coisa interessante nele é que a gente pode visualizar toda a biblioteca ou apenas parte dela, por exemplo. Se eu quiser visualizar uma linha do tempo apenas com os artigos usados em ideologia e arquitetura, eu venho em Create Timeline em Preferências. Então aqui eu tenho uma linha do tempo, vamos alterar, de mês eu vou colocar ano. Então aqui eu tenho
os livros desse paper de TFU numa timeline. Fica mais interessante quando a gente usa toda a biblioteca. Em cima a gente tem os itens por mês, nessa linha de baixo por ano e na linha inferior por década. Então, aqui, com isso, a gente percebe que a maior parte da bibliografia usada por hora no meu mestrado é bem recente, né, a partir dos anos 90 em diante.